Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e, por isso, estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação da Vida aqui no canal do YouTube. Hoje teremos uma roda de conversa muito especial. Muito obrigado a você que já está conectado. Deixa aí no chat para nós, dizendo de qual regional, qual cidade você está participando. Se você está participando pela primeira vez também, deixa aí um recadinho para nós, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos, trazer as nossas convidadas para essa roda de conversa bastante especial, que terá como tema reconciliação, cuidar de si para cuidar do outro. Teremos como participantes a aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baff Norimatsu. Muito obrigada. Uma alegria estar com todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Teremos também a participação dela, que é membro da Comissão Executiva Central dos Educadores, preletora em grau sênior, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Muito obrigada, muito obrigada. Que alegria estarmos todos juntos aqui hoje. É um prazer ter vocês conosco novamente. Se está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem, então, composta a nossa mesa, a nossa roda de conversa, nós vamos então dar início e gostaria de iniciar então essa roda
cumprimentando a preletora Lilian pela belíssima palestra realizada hoje, né, no horário das 14 horas. Inclusive, você que perdeu, por algum motivo, né, a palestra, ela fica guardada no YouTube, viu? Então, você tem a oportunidade de voltar lá e revisitar e assistir a palestra proferida pela preletora Lilian. Parabéns, preletora. Muito obrigada, preletor Luiz, pela oportunidade, né? É sempre muito prazeroso, né, falar sobre educação, e a nossa palestra foi associada, né, educação da vida com a reconciliação, com o perdão, então foi realmente, né, uma grande oportunidade, agradeço muito. Muito obrigada. Que lindo, né? Bom, quando nós, da Superintendência dos Educadores, optamos pelo tema, professora Lília, porque hoje é a primeira quinta-feira do mês de agosto, né? E como a preletora Lília nos lembrou na palestra hoje à tarde, o mês de agosto, então, é dedicado ao mês do perdão, né? Então, Fernanda, o tema da roda é reconciliação, cuidar de si para cuidar do outro. Queria começar, então, né, esse nosso bate-bola aqui, começando com a preletora Fernanda, uma vez que a preletora Fernanda também, né, além de excelente preletora, ela é profissional da área da psicologia, então, grandes contribuições, né, Fernanda? Obrigada, preletor Luiz, obrigada pela oportunidade, né, da gente refletir juntos. Então, esses momentos proporcionam para a gente uma grande reflexão. E tão importante a gente falar de olhar para nós mesmos, né? A gente fala muito de acolher o outro, de perdoar o outro, né, de estar nesses momentos que a gente tem passado com esse olhar empático para o próximo, isso é super importante. Mas a gente não pode esquecer da gente mesmo, né? Tem um ditado popular que a gente só pode dar carona se tiver de carro. Não, como que eu vou te oferecer, né? Então, como é que eu vou ser empático com o outro, cuidar do outro, acolher o outro, se eu não fizer isso comigo mesmo? E muitas vezes, até no anseio de ser útil, né, no anseio de ajudar, a gente pode correr no risco de esquecer, de ser empático com as nossas próprias necessidades, né, de cuidar da gente mesmo. Então, essa oportunidade dessa roda aqui, da gente conversar hoje, eu queria trazer esta reflexão também, da importância da gente se acolher, né, de estar aberto para perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas necessidades, né? Como a gente, às vezes, é com o próximo, né? A gente acolhe aquela dor do outro, acolhe as necessidades, né? Às vezes aconselha, e muitas vezes a gente não faz isso com a gente. Né? Eu falo porque se a gente não está atento, a gente não faz. A gente vai, às vezes, ser mais rígido com a gente mesmo. Às vezes a gente vai... eu falo que eu mesmo pego no meu pé, não preciso que alguém pegue, né? Aquela mente crítica, aquela mente que vai querendo acertar, mas quando o olhar é muito crítico, a gente acaba não tendo o acolhimento com a gente mesmo. Então, acho muito importante essa oportunidade da gente pensar e se acolher também. Que legal. Adorei a metáfora do carro, Fernanda. Amei, amei. Bom, queria passar a palavra, né, para a preletora Lília, mas antes eu queria fazer também aqui um comentário, professora. Assistindo a sua palestra, eu me lembrei muito de uma frase de Shakespeare, porque Shakespeare ele diz assim, né, que guardar mágoa de alguém é como tomar um copo de veneno querendo que o outro morra, né? Então, acho que essa é a grande importância, né, da reconciliação, do perdão, como, né, Fernanda bem lembrou, do cuidar de si, também perdoar a si mesmo, né? Mas na sua palestra, professora, você falou de uma coisa que eu acho que seria, assim, olha, de extrema importância recuperarmos aqui um pouquinho dessa sua fala em relação a não criticar os outros.
não julgar os outros, não apontar o outro. Então, eu queria que a senhora falasse aí um pouquinho mais para a gente. Tá certo. Esse outro, né, eu acho que parte, né, desse princípio. Quando a gente tem a consciência que o outro e eu somos um. Então, apontar, né, o defeito do outro é o mesmo que apontar para si próprio. Né? Como minha projetora, né, Fernanda, muito obrigada por estarmos juntas, bem lembrou, né, desse cuidado conosco. E a gente, então, quando, né, esquece que eu e o outro somos um, então, apontar o defeito do outro, criticar o outro, julgar o outro, aparentemente é o outro, né? Mas nós estamos criticando a nós mesmos, nos ferindo a nós mesmos, né? Nos julgando a nós mesmos. A Seichanaye, então, parte do princípio, né, do amor. O que é o amor? Né? O amor é a consciência de que eu e o outro somos um. Então, quando a gente vive o amor, a gente vive essa consciência de que eu e o outro somos um. Né? Então, ao criticar o outro, eu estou criticando a mim mesmo. Né? E muitas vezes, então, a gente, por não ter esse carinho conosco, essa afeição, essa bondade conosco, e é interessante que o nosso Sagrado Mestre, ele nos ensina de que a moral da Seichanaye começa com o amar-se a si próprio, né? Então a gente sempre pensa, não, o caminho da moral é eu fazer o bem ao outro, é eu amar o outro, né? Primeiramente, a moral da Seichanaye nos ensina que antes de amarmos o outro, de sermos bons, né, com os outros, nós devemos nos amar e ser bom conosco mesmo. Né? Então, partindo desta moral, né, de que ao me reconhecer como bom, como filho de Deus, eu vou conseguir também reconhecer no outro esse bom, esse filho de Deus. Então, aí já esse julgar, esse condenar, né, eu vou ter a compreensão de que eu estou fazendo para mim mesmo. Mas, por outro lado, se eu me vejo como filho de Deus, esse julgar, esse criticar até desaparece, né, do nosso dia a dia. Então, é tudo parte de nós mesmos, né? Muito bom, muito bom. Inclusive, eu me lembrei também que o professor, né, o sagrado professor Seicho Taniguchi, no livro Para Realizar o Amor e a Oração, há um trecho lá na página 200 e alguma coisa, que ele diz assim, quando você julga, quando você critica uma pessoa, você está manifestando os vermes que habitam o seu coração. Professora Fernanda, quando eu li isso a primeira vez, eu levei um susto. Mas aí eu fui compreender o quanto é importante esse ato de não criticar e não julgar, né? Mas muito bem, parabéns. Que bom. Bom, eu esqueci, perdão até, né, gente, ao anunciar a entrada da professora Lília, né, dizer que a professora Lília, inclusive, nos áureos tempos, né, foi funcionária do antigo Departamento dos Educadores. Muita honra. Eu tenho um pezinho nos educadores que eu não tiro nunca. Verdade. Não só ela, como inclusive o pai dela, né, o professor. Sim. Também. Ele foi também funcionário, né, do antigo Departamento dos Educadores, né? E aí, aproveitando, né, professor Luiz, ontem, eu falando com meu pai, né, dessa atividade que nós teríamos hoje, nossa, vocês não imaginam o quanto que... Ele começou a falar, minha filha, olha, fala isso, fala aquilo e tal. De repente, ele parou, ele falou, desculpa, minha filha, você que é minha professora. Eu falei, nunca, pai, jamais eu vou ser sua professora. Né? Mas isso na grande humildade dele. Mas daí a pouco ele parou, ele falou assim, é mesmo, né? Acho que palestra de educadores eu fiz mais que você. Eu falei, com certeza. Que bonitinho, que bonitinho. Então, bom, muito legal. Né, muitos que estão nos acompanhando agora conhecem, né, o professor Ronaldo Baff, né? Ele foi uma pessoa fantástica, fantástica. Bom, Fernanda, vamos continuar aqui, né, a nossa prosa.
No CEV, Fernanda, o CEV, para quem, né, nos acompanha aqui agora, né, é o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, que é um curso oferecido pela Superintendência das Atividades dos Educadores. E os alunos do CEV, né, Fernanda, no primeiro ano, na disciplina de projetos, eles são convidados a escrever o seu memorial. E aí, o que você tem para contar para a gente com relação a isso, Fernanda, com a sua grande experiência como orientadora de projetos? Olha, Luiz, antes de orientadora, eu também fui aluna e escrevi o meu memorial. Então, vou falar assim, dessa vivência também, né? Do quanto libertadora essa escrita acaba sendo. Às vezes como aluno, né, gente? Aluno é sempre aluno. Então, eu também, como aluno, pensei, nossa, vou ter que escrever. O que eu vou escrever? O que eu vou colocar lá no meu memorial? E a gente ouve isso bastante, né, esse questionamento. Mas quando a gente começa a repensar na nossa vida e fazer essa escrita, quando a gente revisita o passado, às vezes há aqueles pontinhos que inconscientemente a gente estava dando, às vezes fugindo deles, né? Deixando eles ali mesmo. E quando a gente escreve e toma contato com ele, assim, aberto para isso, né? E a gente vai fazendo essa... É libertador porque a gente vai se reconciliando, às vezes, com pessoas, mas muitas vezes com situações que a gente passou. E, olha, assim, no meu caso e de muitos colegas e muitos alunos que a gente ouve, com a gente mesmo. Porque você, às vezes, guarda aquela mágoa de alguém sem perceber e muitas vezes, nossa, também. Por que eu fiz isso? Por que eu falei daquele jeito? Por que eu agi assim? Aí que eu digo, cadê a empatia conosco mesmo? Porque aquela pessoa que viveu aquele momento não é essa pessoa de hoje. Aquela pessoa, né? Aquela Fernanda, no caso, daquele momento, era uma pessoa. E com certeza cada um de nós, né, quando vivencia experiências, deu o seu melhor para aquele momento. Então, não é justo com a gente mesmo, quando a gente olha com o olhar de hoje, esse olhar crítico. Porque aquilo toda essa somatória das experiências que a gente vive é quem faz quem nós somos hoje. Então, esse memorial que faz esse diálogo, né, quando a gente vai relembrando, escrevendo a nossa história, dialogando com o presente, vai fazendo com que a gente se alinhe, né, se reconcilie com essas situações e com a gente mesmo. Muita gente vai dizer assim, eu já escrevi na faculdade, eu também já tinha escrito na faculdade, escrevi uns na pós-graduação, mas não é a mesma coisa, por quê? Então, a escrita na faculdade não estava alicerçada no ensinamento, nas práticas, né, que vão fazendo com que a gente manifeste a nossa natureza divina, junto com esse processo de acolhimento, né, da nossa própria história. Então, eu sou suspeita para falar, né, gente, porque adoro o CEV, mas super recomendo que se entreguem, né, quem está fazendo o CEV, que está nos assistindo hoje, se entregue para essa escrita, não fica pensando o que eu vou contar, o que eu vou fazer, faça. Depois a gente vai aí alinhando e se dê uma oportunidade, né? Muito bom, muito bom. Na palestra de hoje à tarde também, preletora Lilian, você citou um trecho da Revelação Divina da Grande Harmonia, né? E eu pude compreender esse grande movimento que é o ensinamento da Seichonoye como uma via de mão dupla, quando eu fui me aprofundar no estudo dessa revelação divina, naquele trecho que diz assim,
Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Então, a gente fala, quando todo o universo, a gente está falando do universo, mas aí quando o universo, aí ele volta para nós. Então, eu pude compreender esse movimento de uma via de mão dupla, que é o ensinamento da Seichonoye, através da compreensão desse trecho da revelação divina, né, da grande harmonia. Nossa, parabéns! Que reflexão profunda, né? Mas é isso mesmo, né? Porque é a revelação divina da grande harmonia, né? E essa grande harmonia significa nós sermos um, né? Então, eu e o universo somos um, né? Então, quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano, né? Mas, assim, o universo tornar meu amigo, né? Com certeza parte, né, do princípio de que eu sou amigo de todo o universo, né? Então, nós somos um só, não é? Por isso que um ato meu, né, ele vai aí, né, se projetar, né, e vai voltar para mim mesmo, não é? Então, quando eu estou em harmonia, né, comigo mesmo, com a minha condição de filho de Deus. A preletora Fernanda estava falando, né, de que muitas vezes a gente se culpa, né, por coisas que a gente fez, por que eu fiz aquilo, por que eu falei, né? É muito importante que a gente tenha em mente o seguinte, né, essa distinção, né, entre esse eu falso e o eu verdadeiro, tá? Então, nós somos originariamente filhos de Deus, somos um com Deus, um com todo o universo, né? Como eu sou um com o universo, quando eu oro, né, o universo me responde, né, me ouve, e então simboliza essa grande unidade, né? Somos um com Deus, somos um com todo o universo, com todas as pessoas, com toda a natureza, né? Então, somos um só, uma única vida. Ok, essa única vida, né, ela é a realidade, é o que existe verdadeiramente, é o que nós chamamos do nosso eu verdadeiro. E aquele que erra, que se culpa, né, que se arrepende, por que eu fiz, por que eu falei, né, ou por que eu não fiz, ou por que eu não falei naquele determinado momento, a gente precisa ter a benevolência, né, da compreensão e da visão de que aquele eu é o nosso eu falso, né? Então, é o eu verdadeiro perdoando o eu falso, né? Então, quem errou, né, não fui eu verdadeiramente, foi uma manifestação do meu eu, uma manifestação falsa, uma manifestação que não tem existência verdadeira. Se não tem existência verdadeira, não existe. Se não existe, desapareceu. Então, é justamente o que a doutora Fernanda falou, para que trazer o que não existe, o que desapareceu, trazer agora para o presente? Aquilo já foi passado e mais do que passado, não tem existência verdadeira. O meu eu falso erra, mas o meu eu verdadeiro jamais errou. Então, essa consciência do eu verdadeiro, que é um com todo o universo, né, é um com Deus, é essa consciência que a gente precisa aprimorar nesse trabalho de auto-perdão e de perdão para o nosso próximo, né? Preletora Lília, eu queria então aproveitar e surge aqui, né, uma pergunta para nós. Desculpa, tá, gente, estou usando o celular, mas não é para ficar no Facebook nem no WhatsApp, não. É respondendo perguntas aqui, né? Então, professora, aproveitando que você estava falando um pouquinho sobre isso, né? Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, não consigo perdoar fulano. Já tentei várias vezes. Até depois, Fernanda também complementa a resposta da professora Lília, né? O que eu faço? Então, você está apegada, né? Tanto no seu eu carnal, quanto no eu carnal dele. Né? Quem não consegue perdoar é o seu eu carnal, é o seu eu físico, né? É esse eu falso que não consegue perdoar. E não consegue perdoar quem? O eu falso do outro. Então, olha, se continuar, né, nesse pensamento de querer perdoar, mas considerando, né, que houve falha, né, que houve erro,
isso você está partindo do princípio da matéria, tá? Do fenômeno. Então, minha querida ou querido, você não vai conseguir perdoar nunca mesmo, tá? A gente consegue perdoar verdadeiramente quando a gente se arrepende. E o que é o arrependimento? Está na Verdade da Vida, volume 14. O arrependimento verdadeiro é a conversão do eu. E a conversão do eu, o que significa? É você deixar de se ver como um ser pecador, como um homem carnal, e começar a se ver como filho de Deus. Então, creia, o Filho de Deus que é você já perdoou o Filho de Deus que é o outro. O Filho de Deus que é você, na verdade, nem tem o que perdoar, já está em perfeita harmonia. Então, deixa de se ver como um ser carnal. E quando você deixa de se ver como ser carnal, você deixa de ver o outro como ser carnal, como seres separados. O perdão jamais vai acontecer se você se vê separado do outro. E essa separação é o corpo físico, né? Você se vê como corpo físico, naturalmente você vai ver o corpo físico do outro e vai acreditar que são seres separados. Não existe separação. No mundo de Deus não existe. Você vai perdoar quando você se vê um só com o outro, né? Então é o Filho de Deus que ama o outro Filho de Deus, que perdoa, que agradece o Filho de Deus, e é nessa visão, né, espiritual que o perdão vai se realizar. Você vai conseguir. Fantástico, fantástico. Fernanda, queria que você completasse, né, um pouquinho a resposta da professora Lilian também, mas, se possível, né, trazendo um pouco da sua experiência como psicóloga, né, que esses atendimentos que você dá, que são super importantes, né, queria uma contribuição sua. Eu ia falar, não tenho o que complementar, né? Mas vou trazer essa perspectiva, então, que a gente ouve muito da perspectiva da matéria, né? Na perspectiva fenomênica, como a preletora Lilian falou. E aí as pessoas às vezes falam, como que eu vou perdoar? Como que eu vou aceitar aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que aconteceu? Então, notem que são sempre verbos. Né? E a gente sempre fala isso, olha, você não precisa compactuar com a ação. Você pode pensar diferente, a ação, o que fez, o que falou, é um estado, é um comportamento, é aquilo que foi expressado. Isso pode mudar. E à luz do ensinamento, isso é um estado, não tem existência verdadeira. É aquilo que é a essência, a imagem verdadeira. Então, é com aquela pessoa que a gente se reconcilia. Né? Não com as atitudes, com o comportamento, e não precisa ser, aí a gente começa a ter um olhar de, olha, não estou sendo conivente, então, eu estou olhando além do que meus olhos veem, né? Estou contemplando a essência da pessoa, né? A imagem verdadeira. Então, o que a gente nota, às vezes, as pessoas também, assim, desse ponto de vista, é muito apegada ao comportamento e confundindo, né? Ele é rebelde, ele é chato, ele é mentiroso, Não, ele não é. Ele teve uma atitude assim, ele teve um comportamento assim. E isso muda. Todo comportamento, até para a psicologia, né? Não entra na imagem verdadeira, mas ela vai falar do inconsciente. O que é um comportamento? É a expressão, né, do que está guardado ali no inconsciente da pessoa. Então, ela está mostrando alguma coisa. Tanto, a gente fala muito disso na criança, mas o adulto também. Está mostrando o que está guardado dentro dele. Então, quando a gente diz se reconcilie, não é concordar com tudo, mas entender, né, que aquilo é a expressão do que ela traz ali dentro, e não é a pessoa em si. Se a gente traz a luz do ensinamento, como a preletora Lilian também colocou, então aí já tá, não tem nem mais o que falar. Olha, o comportamento é matéria, então ele não tem existência verdadeira. Então não preciso nem me preocupar com aquilo, porque aquilo não é. E eu vou me conectar com
a essência que está dentro daquela pessoa, que é a mesma que está em mim. E ali a gente consegue trabalhar essa reconciliação, né? Essa aceitação. Muito legal. Eu estava ouvindo você falar, preletora Fernanda, e me lembrei de algumas pessoas que dizem assim, ó, eu não tenho nada contra fulano, mas ele no canto dele e eu no meu. Eu não tenho nada contra fulano, mas ele vai na festa? Vai. Ah, então eu não vou. Aí eu fico imaginando assim, imagina se tivesse, né? Isso mesmo, né? Bom, a preletora Lília, né, está aqui hoje dando o prazer, né, e a honra para a gente da sua companhia, né? A preletora Lília também, durante alguns anos, foi a presidente nacional das associações Pomba Branca, né, professora? E eu fico imaginando, assim, nesse período que a senhora, né, ficou como presidente, quanta experiência também nesse sentido, né, de auxiliar, de orientar, de, como a Fernanda falou, acolher, estender o ombro, né? Então, queria que você falasse um pouquinho para nós, professora. Muito obrigada. A Associação Pomba Branca da Seitianoye, a Associação das Mulheres, né, da Seitianoye, foi uma honra ter estado nessa posição e continuo, lógico, né, Pomba Branca, mas foram realmente muitas experiências, né, e experiências vivas, né, de nós presenciarmos, né, mães e filhos se perdoando, esposa e marido se perdoando, né? Porque dentro da Associação Pomba Branca, juntamente com a Associação Fraternidade, né? Nós temos uma atividade que é atividade para casais. Então, quantos, né, seminários para casais, que havia aquela reconciliação. Às vezes, assim, em poucas horas do seminário para casais, já tínhamos relatos vivos, assim, né, de casais se reconciliando. Então, quando, como, né, a preletora Fernanda falou, se percebe assim, que não é o homem em si, o homem é filho de Deus, mas a atitude do homem. Então, quando começa a perceber, né, que foi a atitude do homem, mas não foi o homem em si que errou. E essa atitude do homem que nós chamamos do eu falso, né? Então, quando começa a perceber, né, né, quem provocou aquela situação não foi aquele marido verdadeiro, mas foi o falso marido, né? Então as esposas começam a se harmonizar, né? Começam a enxergar, então, um relato de uma esposa, né, que o marido era alcoólatra, e ela sempre via, então, meu marido alcoólatra, mas começou a participar das reuniões da Associação Pomba Branca, da Seitianoye, né, e aprendeu que o marido é filho de Deus. Ele está se manifestando momentaneamente, né, como um alcoólatra, mas é uma atitude, não é o seu eu verdadeiro, né? E como então ela começou a passar a ver o marido? Deixou de vê-lo como alcoólatra e começou a vê-lo como filho de Deus. Meu marido é filho de Deus, meu marido é filho de Deus. Até que um dia ela se ajoelhou diante do marido, né? Isso foi um dos relatos aí que a gente, né, ouviu de milhares, né, que a gente, graças a Deus, vivenciou. Ela se ajoelhou diante do marido e pediu perdão para ele. E ele arregalou os olhos e falou, mas como assim? Eu falei, não, estou te pedindo perdão de eu não ter reconhecido até hoje o Filho de Deus que você é. Ele falou, não, eu que tenho que te pedir perdão, eu te fiz sofrer tanto, né? Esses anos todos bebendo, né? Ela falou assim, eu te peço perdão por eu não ter reconhecido que por detrás dessa aparência, né, existe um marido verdadeiro, perfeito, amoroso, maravilhoso, né, que nunca errou, que nunca bebeu. Essa é a realidade do Filho de Deus. E assim, então, eles se abraçaram, choraram, se perdoaram, né? E o perdão liberta, né? Eles se libertaram. E sabe o que aconteceu? Naturalmente ele foi deixando de beber, perdeu a vontade de beber. E se tornou realmente, em carne e osso, o que ele já era em espírito. Perfeito, maravilhoso, um excelente marido. Então essa é uma das experiências que a gente tem,
Eu tenho mais uma outra também. Vamos lá? Posso compartilhar? É também outra vivência de uma família onde já tinham-se muitos filhos, mas ainda assim o casal extremamente amoroso adotou mais uma criança. Adotou esse filho, e esse filho na juventude, com certeza, isso é a força do karma, né? Que juntou esse filho com essa família, né? Na juventude, esse filho acabou tirando a própria vida do pai, né? É algo que ocorre como realmente, né? Um karma que deveria ser manifestado, mas é tudo para a glória de Deus, né? Tudo para a glória de Deus. Existia uma dívida, né? Esse pai com esse filho que se juntaram, né? E ocorreu essa situação. Muito bem, esse jovem foi preso, né? E a família toda, lógico, odiando, né? O filho que tirou a vida do pai. Mas, graças a Seitanaye, uma das irmãs, né, a querida que contou esse relato para nós, ela era da Seitanaye, e ela começou então, né, a se questionar até que ponto ela estava realmente vivendo os ensinamentos da Seitanaye. Foi quando então ela decidiu, né, compreender, né, de que o homem é filho de Deus e que jamais o irmão na imagem verdadeira nunca, né, cometeu aquele ato, que aquele irmão é filho de Deus, né, e que naquele momento então estava tudo perdoado e já estava tudo resolvido, o karma já tinha sido pago e já estava tudo resolvido. E ela então decidida fez o doce que mais o irmão gostava e levou no presídio. Quando ele viu aquele doce, ele começou a chorar. Ele falou, eu não sou digno nem da sua visita aqui, porque ninguém da família fazia visita para ele, né? Ele falou, eu não sou digno nem da sua visita, quanto mais desse doce. Ela falou assim, não, você merece muito, você é meu irmão querido, né? E você é um filho de Deus e está tudo perdoado. Meu irmão, eu te perdoo. Olha, até arrepio, né? Aquele perdão, eles se abraçaram, eles se choraram, né? E ela conta, então, no relato, sabe o que aconteceu? Quando ela saiu do presídio, ela pulava na rua. Ela pulava de tanta alegria, porque ela falou assim, eu me libertei. O perdão liberta, gente, o perdão liberta. Naquele momento, ela salvou aquele moço, que eu tenho certeza que a partir daquele momento, ele se transformou realmente num filho de Deus, e ela também se transformou, modo de falar, né? Se transformou numa filha de Deus. Ela falou que ela pulava na rua de alegria, daquela libertação, né? Então, é isso que ocorre, quando a gente consegue distinguir o verdadeiro do falso, a gente vive o verdadeiro, a gente é feliz no verdadeiro. Né? Que lindo relato, nossa. É bacana, né, quando a gente vê assim o ensinamento da Seitanoye cumprindo o seu papel, né, que é tirar as pessoas do sofrimento. Quantas pessoas agora não estão nos acompanhando e assistindo aqui, né, o nosso programa e passando por sofrimentos, né? Então, se você que nos acompanha agora precisa de alguma ajuda, né, mande um e-mail para pergunte@sni.org.br para você obter então uma orientação pessoal, né? E poder, como disse, né, a preletora Lília, tirar, né, essas algemas que amarram as pessoas nesse estado de sofrimento, né? Bom, eu queria também falar aqui, né, gostaria que a Fernanda também falasse aqui um pouquinho para a gente, porque, Fernanda, tudo isso que a gente está dizendo aqui é muito bonito no campo do conhecimento, do intelecto, né? Mas precisa de ir para a prática, né? Precisa da ação. Então, queria que você reforçasse aí com a gente um pouquinho essa ideia. Uma das ações, na verdade, sempre me perguntam quando a gente fala de empatia. O que é ser empático? Eu entendo o que é ser empático, mas como que eu sou empático na prática? Como que eu me coloco no lugar do outro? E a gente brinca, o outro que brinca, mas a gente sente isso, né, gente? O outro que é mais parecido comigo, às vezes é mais fácil da gente se colocar no lugar do outro.
porque a visão de mundo que a gente tem é parecida, muitas vezes os valores são parecidos. Então, a gente consegue, né, se identificar com esse outro e sentir essa dor do outro. Mas enquanto a gente tá pensando assim, embora seja assim que a psicologia fala, a gente está enxergando separado. Por isso fica difícil. Né? Como que eu me coloco no lugar dele? Como se ele estivesse lá fora. Né? Como que eu me coloco no lugar do outro, olhando para dentro? Então, é procurando, em vez de procurar as diferenças, né? O que me aproxima daquela pessoa? O que nós temos em comum? E aí a gente começa a conseguir sentir mais que eu sou parecida e não diferente. Né? Que eu começo a sentir esse eu e o outro somos um. Né? Eu posso olhar não sei, eu gosto eu tô de azul marinho e a Fenitoranina de branco. Então, posso olhar pela diferença, mas eu posso olhar que nós gostamos de blazer, de roupa colorida, de não sei, procurar o que a gente tem em comum. Né? O que eu tenho em comum com aquela pessoa? Isso ajuda a gente a ter essa visão, a ficar mais palpável essa visão, né? E tem um caminho assim que a psicologia positiva trouxe que eu acredito que nos ajude. Quando a gente pensa muito diferente, é porque provavelmente os valores, a visão que a gente tem de mundo, a visão que a gente tem de Deus, às vezes é diferente. E se a gente se apega nessa diferença, fica mais difícil. Então, a trilha que aproxima primeiro eu tenho o básico, tolerar. Tá bom, você torce aí para o seu time, eu torço para o meu. Você gosta disso, eu gosto daquilo. Eu frequento tal lugar, tal religião e você a outra. Tá, mas um passo além. Já tolerei. Agora eu aceito que você pense diferente de mim. Que você frequente um lugar diferente que eu, que você torça para um time diferente, que você vote num partido diferente. Eu começo a aceitar que a gente possa ter opiniões diferentes. Isso não quer dizer que a gente é diferente. Nós temos opiniões diferentes. E aí a gente dá outro passinho, que é compreender. Você tem uma opinião diferente porque a sua história de vida é diferente, né? Porque você compôs essa história dessa forma, o ângulo que a gente fala, o óculos, a lente que você está enxergando é uma, a que eu estou enxergando é outra, a que me faz ter preferência por azul é uma coisa, que faz mas está tudo bem, porque está tudo bem a gente ser diferente. A hora que a gente sente isso, a gente está nesse caminho de ser empático, né? De conseguir não olhar pelo que separa, mas olhar por aquilo que nos aproxima, que nos integra. E aí a gente está nesse caminho dessa empatia, de uma forma mais concreta. Né? Aí a gente consegue trazer, claro que se a gente traz o ensinamento junto, traz as práticas, traz a oração do perdão, já com esse olhar de integrador, nossa, isso é fantástico. Né? Então, acho que uma sugestão é pensar sempre nessa trilha, né? Do tolerância, mas se eu estou tolerando, é aquela pessoa da festa. Tá, ele tá lá, deixa ele lá, eu aqui, ó. Então, passinho. Eu estou aceitando que ele seja assim, é um outro passo. Eu estou compreendendo, e aí eu começo a me colocar no lugar do outro. Sabe, parece óbvio, gente, mas eu falei isso, me convidaram para falar numa escola, numa reunião de pais com a presença dos filhos. Olha, que desafio, hein? Eu vou contar que eu pensei que não apanhei porque era virtual, mas a primeira reação que eu tive isso, e não foram dos alunos, foram dos pais. Como assim? Eu tenho que aceitar tudo? Eu tenho que... Então, até entender que esse passo, olha, tem que ter o respeito, tem que ter o acolhimento. Não quer dizer, gente, que se é com relação a filho, adolescente, criança, empresa, não quer dizer que você não vai ter regras, ter normas para seguir. Mas quer dizer que a gente vai entender que a forma com que o outro percebe o mundo pode ser diferente da minha. Sem dúvida. Então, as coisas que eu priorizo
são umas, as coisas que o outro prioriza, pode ser diferente da minha. E a gente pode viver bem assim, se a gente olhar por aquilo que nos aproxima. Aí, ainda bem que o final da reunião já foi feliz, porque a gente foi possível debater isso, né? Por que vocês estão entendendo que essa compreensão é deixar tudo? Por que quer dizer, está confundindo esse eu te compreendo, te aceito com permissividade? Não é, né? Então, foi uma experiência bastante interessante com essa escola. Que legal, que legal. Eu não pude deixar aqui de me lembrar também de duas questões importantes. Uma delas, inclusive, você citou, preletora Fernanda, que é a questão do respeito, né, gente? Ele é fundamental. Antes de mais nada, é o respeito. E uma outra coisa que também me veio à mente foi um estudo de caso bem interessante, que uma vez uma professora, ela me fez a seguinte pergunta: preletor, eu tenho um aluno na minha sala que ele bate nos coleguinhas. E aí eu tomei como estratégia falar para ele assim, se coloca no lugar do coleguinha e não está funcionando. O que é que eu faço? Eu falei, nossa, e agora, né? Eu falei para ela, procura fazer ao contrário. Ao invés de pedir para o coleguinha que bateu se colocar no lugar do que apanhou, pede para o coleguinha que apanhou dizer para ele como que ele está se sentindo. Porque, assim, eu posso imaginar o que vocês estão sentindo agora, mas é imaginação. Quem sabe de verdade o que você está sentindo é você mesmo. Né? Verdade. Então, eu dizia para ela isso. Quando ele fizer da próxima vez, ao invés de falar para ele, se coloca no lugar do outro, porque ele não está conseguindo fazer isso, traga o coleguinha e diga para ele assim, agora, fala para ele como que é a dor que você está sentindo. Fale da sua dor. E ela começou a fazer isso e deu um resultado fantástico. Que lindo. Muito bacana. Eu tive uma escola também infantil, né? É mesmo? Junto com a minha irmã. E eu tive uma experiência de que uma vez, então, uma criança chegou para mim, porque a gente, né, administrava a escola, mas dava aula também, né? E a minha turminha lá, e aí um aluno correu para mim e falou, o meu amiguinho me bateu. Aí eu chamei os dois, né? E esse que bateu, então eu olhei para ele, como a gente aplicava, né, a pedagogia da Seitianaê, a educação da vida, né, na escola, com as crianças. Então, ele já falar filho de Deus é muito tranquilo para eles. Então, esse que bateu, eu olhei bem para os olhinhos dele, né, e falei assim, é verdade, você bateu no seu colega? Aí a criança é muito pura, né? Ele fez com a cabeça que sim, né? E aí eu olhei bem, né, para ele de novo e falei assim, você esqueceu que é filho de Deus? Esqueceu. Eu falei assim, nisso, aquele que apanhou já estava se sentindo assim, muito tranquilo. Por quê? Porque, né, naquele momento ele viu, né, como o preletor Luiz falou agora, acho que ele começou a perceber assim, que o outro estava percebendo a dor dele, né? Então ele começou a se sentir, né, amparado na compreensão do sofrimento dele. Então é uma outra forma de lidar, né, preletor? E naquele momento, então, eu falei assim, bom, você esqueceu que é filho de Deus, por isso que você bateu. Mas vamos lembrar que é filho de Deus? Porque filho de Deus bate no amiguinho? Não. Ele falou que não. Ótimo. Então você já sabe, conhecereis a verdade, né? Agora se liberta. Liberte-se desse mau hábito, né? Então, eu falei, bom, então se filho de Deus não bate no amiguinho, lembre-se sempre que é filho de Deus, tá bom? Então, vamos nos lembrar que você é filho de Deus. Então, agora se abracem. Aí os dois se abraçaram e foram, né? E eu realmente também lembro que não ocorreu mais. Mas é fantástico, né? Lidar com a criança e falar simples, né? Esse falar simples, né? Então, é importante também, achei muito lindo, né? Sua experiência, sua orientação, preletor. Porque, assim, é importante também a gente, né, expressar aquilo, né? Às vezes você só fica levando, né, lambada da vida, mas você não expressa, você não... E no momento que você se ama, né,
fala, opa, calma aí, eu não mereço, né? Eu sou filho de Deus, eu mereço coisas boas, então a gente também acaba, né, se colocando e falando, olha, eu gosto de você, mas eu não gostei dessa sua atitude, essa sua atitude me magoou, me feriu, doeu, né? Então também é uma fala, um diálogo que nós temos na educação da vida, né? É sempre dizer para o outro, eu gosto de você, mas não gostei da sua atitude, né? Porque a sua atitude me magoou, me feriu, né? Mas como teve o antes, eu gosto de você, pronto, né? É fantástico, porque você viu naquele momento a imagem verdadeira. Eu gosto de você porque você é perfeito, você é meu amigo, você é meu irmão, né? Você é sangue, é minha própria vida. Então, aquele olhar, né, amoroso, eu gosto de você, pronto, já desfaz tudo aquilo. E aí você, como a pessoa já se abre, né? Aí você fala, olha, mas eu não gostei do que você fez, pronto. Aí aquele diálogo tem sempre um final feliz. Mas é bem legal isso mesmo, né? Porque tudo é como você fala, né? Não é o que você fala, mas como você fala, né? E é como a preletora Lilian disse mesmo, né, gente? Não existe uma receita pronta. Essa professora mesmo que veio buscar ajuda, né, na Seitonoye, ela tinha tentado uma maneira, não deu certo, tem que buscar outras alternativas. Uma delas vai dar certo. É verdade. E é claro que aí tem a adequação, né? Não é uma fórmula, uma mágica pronta, né? E a abertura da frase, né? Eu gosto de você, como você falou, desarma a pessoa, né? Então, fantástico isso. Gente, eu estou amando essa roda de conversa. Nossa, assuntos que a gente ficaria aqui debatendo há bastante tempo, né? Mas a gente tem uma programação, né? Um tempo para ser seguido. Então, antes de a preletora Lília, né, vai encerrar o nosso encontro de hoje com uma oração. Mas antes disso, eu queria passar, né, claro, a palavra para as nossas convidadas mais do que especiais do encontro de hoje, para as suas considerações finais em relação a esse tema, né? Reconciliação, cuidar de si para cuidar do outro. Podemos começar com você, preletora Fernanda? Podemos. Então, gratidão, né, é a palavra que expressa esse momento, esse encontro. Essa oportunidade de estarmos juntos falando sobre esse tema, como o preletor Luiz falou, dá para a gente falar, trocar experiência aqui horas, né? Fica tão gostoso, mas quero agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui hoje, a oportunidade de vocês estarem conosco, né, que é a razão da gente estar aqui. E, para finalizar, deixar aqui essa mensagem de acolhimento com a gente mesmo, acolhimento para o que a gente está sentindo, para as nossas emoções, com bastante amor, né, com o mesmo olhar carinhoso que a gente tem para o outro, para a gente ter com a gente mesmo, que isso é o cuidar, é se reconciliar com a gente mesmo, para aí a gente cuidar do outro, né? Então, eu queria deixar sempre aqui essa lembrança de, olha, tudo bem, né, o que a gente vivenciou, o que aconteceu, isso é o nosso pequeno eu, é o nosso eu fenomênico. Então, seja acolhedor com isso, né? E que assim a gente acaba manifestando a nossa imagem verdadeira, né? Então, deixar aqui essa mensagem. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito obrigado. Preletora Lília. Muito obrigada. Nessa mensagem final, gostaria de relembrar a nossa revelação divina da grande harmonia, que nos ensina que reconciliar é agradecer do fundo do coração. Tá? Então, quando eu conseguir agradecer do fundo do coração a outra pessoa, né, ou alguma situação, né, que eu esteja em desarmonia, aí eu posso dizer que eu realmente me reconciliei. Tá? Agradecer do fundo do coração aquela pessoa, reconciliar-se com aquela pessoa no sentido de desejar felicidade para aquela pessoa. Se você consegue agradecer, né? Porque graças, né, a sua ação, né, eu pude aprender, eu pude crescer no amor, cresci na compreensão,
né? Cresci como alma, como espírito, me desenvolvi, né? Porque eu consegui, por detrás dessa, né, aparente desarmonia, eu consegui ver Deus por detrás de tudo. Então, isso tudo nos aprimora, nos faz crescer, né? As dificuldades têm essa, né, prerrogativa de nos fazer crescer, de nos desenvolver nossa personalidade, nosso caráter, nossa alma. Tá? Então, quando a gente agradecer do fundo do coração, graças a você, né, eu pude crescer ainda mais, principalmente no amor, né? Aí você pode, né, ter certeza que você perdoa essa pessoa. Preletor, podemos encerrar com a oração? Sim. Aí, assim que a preletora Lília terminar a oração, aí a gente vai terminar com um convite muito especial para vocês, tá bom? Ótimo. Obrigado, professor. Muito obrigada, preletor Luiz, preletora Fernanda. A todos que estão conosco, e o nosso sagrado mestre Masaru Taniguchi, no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, ele nos orienta que sempre à noite, antes de dormir, nós devemos fazer esta oração. Está na página 177. Peço que todos assumam a posição de oração. Diz aqui, visto que a força curativa de Deus, a cura natural, se desenvolve mais durante o sono, você deve mentalizar repetidamente as seguintes palavras com a mente bem serena e dormir quando atingir o estado mental de absoluta paz. Eu já não sinto ódio algum contra aquela pessoa. A atitude que ela tomou naquela ocasião foi até necessária para mim. Eu a odiava porque, devido à minha estreita visão, equivocadamente achei que aquela atitude estava me prejudicando. Na verdade, o que aquela pessoa fez foi favorável para mim. Eu lhe agradeço. Fulano, eu lhe agradeço de todo o coração. Eu lhe agradeço e o abençoo. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, podem fazer a posição de oração. E assim, então, vamos fazer todos os dias essa oração. O nosso Sagrado Mestre fala, inclusive para eliminar enfermidades, né? Então, através da reconciliação, nós nos curamos de corpo e de alma. Muito obrigada. Que linda, né? Que linda prática, fica aí a sugestão, né? Bom, o convite que nós temos para fazer para vocês, esse ano de 2021 é ano de congresso. Um ano sim, um ano não, aceite Onoye, através da Superintendência das Atividades dos Educadores, realiza um congresso. Então, esse ano nós estamos na 5ª edição do Congresso Latino-Americano de Educação da Vida. O nosso congresso esse ano vai ser 100% virtual, para que nós possamos participar dentro da segurança do nosso lar, e terá como tema Educação da Vida, base para a nova civilização. O congresso, então, acontecerá de 27 a 29 de agosto e será realizado pela plataforma Hotmart. Quem esteve com um seminário para educadores em janeiro desse mesmo ano, participou do nosso seminário. Aliás, tivemos 1.200 participantes no seminário, né? Vai ser na mesma plataforma, então, está passando para vocês, né, o e-mail do congresso@sni.org.br, para que você possa, então, enviar um e-mail pedindo informações, como que eu faço para me inscrever. É muito simples, a plataforma Hotmart, ela é muito intuitiva para quem já... Hoje eu sei que muitas pessoas, inclusive, realizam cursos virtuais pela plataforma Hotmart, né? Então, nós vamos deixar também disponível aqui para vocês o link para fazer a inscrição, tá bom? De qualquer maneira, atenderemos vocês com todo amor e carinho, né? No e-mail congresso@sni.org.br. Esse congresso, ele é latino-americano, porque nele nós temos a participação da professora Berta, né, que é uma preletora do Panamá, e lá no Panamá, a professora Berta, ela tem uma escola, e a escola dela é polo de capacitação para todos os professores do Panamá, para poder praticar
a educação da vida, né? Então, Fernanda, você que está aí, né, como coordenadora geral do nosso congresso, né? O que nós vamos ter durante o congresso, Fernanda? Gente, olha, tanta emoção. Vamos ter exposição das histórias de vida através de memoriais. Vamos ter projetos onde a educação da vida foi aplicada no Brasil, literalmente de norte a sul, porque temos representantes aí de vários estados do país. Então, de enxergar essa educação da vida na prática. Teremos palestras, né, mesas redondas, que não está muito redondo, mas vamos ter esse bate-papo, vamos ter oficinas ao vivo, em tempo real. Então, vai estar lá direitinho os temas das oficinas, as opções, que material que você precisa para participar. Está imperdível. Muito bom. E nessa 5ª edição do Congresso, então, nós temos uma surpresa que não aconteceu nas edições anteriores. E ia ficar de surpresa, mas já vamos adiantar, né? Nós teremos 2 noites de sarau literário, que vai acontecer também durante o Congresso, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, desde já. Esperamos, né, a participação de todos os senhores, né, convidem a todas as pessoas. Algumas pessoas, né, preletora Lília, poderia dizer assim, mas eu não sou professor, eu não sou educador, como é que eu faço para participar do congresso, né? E aqui a gente não restringe participação. Nosso público-alvo é todas as pessoas que têm interesse na educação. É você. Então é isso, gente. Queria, de verdade, assim, né, de coração, agradecer muito a preletora Lilian, Suzy Baff, Norimatsu, que, com todo amor, reservou um tempinho na sua agenda para vir aqui conversar com a gente. Preletora Fernanda também, né, que reservou aí um tempinho na sua agenda para bater um papinho com a gente, tá bom? Estamos à disposição de vocês através do e-mail congresso@sni.org.br. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. É com bastante alegria que estamos aqui para fazer um convite muito especial para você participar do 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seicho-no-Ie do Brasil. Antes de trazer as informações do 5º Congresso, nós vamos aqui fazer uma breve retrospectiva das edições anteriores do nosso Congresso. O primeiro Congresso aconteceu no ano de 2012 e o tema deste Congresso foi Professor, Voz da Educação. Então esse Congresso ele foi a realização de um sonho bastante grande da equipe dos educadores da Seicho-no-Ie do Brasil. Dando continuidade, então, à 2ª edição do nosso congresso, o tema abordado foi Ética entre Gerações. O 3º Congresso Latino-Americano aconteceu no ano de 2017 e o tema principal foi Construindo Laços de Amor Mútuo e Cooperação. Já o 4º Congresso Latino-Americano teve como tema Comunidades de Aprendizagem. E esse ano de 2021, estamos então na 5ª edição do Congresso. O Congresso terá esse ano como tema Educação da Vida, Base para a Nova Civilização. O Congresso acontecerá de forma 100% virtual, de 27 a 29 de agosto de 2021. Teremos como orientadores do Congresso presidente doutrinário da Seicho-no-Ie para a América Latina, preletor da sede internacional Fumio Nishiyama. Diretor-presidente da Seicho-no-Ie do Brasil, preletor em grau master José Adalton de Oliveira. Preletor em grau master Luiz Antônio Gomes.
teremos como convidados Superintendente das Atividades dos Preletores, preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. E nossa convidada internacional, teremos a participação da preletora em grau sênior, Berta Nori Solis de Archbold. Ela é a nossa supervisora do Panamá. Para participar do congresso, nós teremos então uma contribuição simbólica no valor de R$100. Com a contribuição desse R$100, nós estaremos contribuindo com as academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil. Durante o congresso, nós teremos oportunidade de assistir palestras, participar de rodas de conversas, assistir à apresentação dos nossos alunos do CEV, seja na categoria memorial, seja na categoria projetos. Participaremos também de oficinas pedagógicas. Teremos momentos de interação ao vivo. Durante o congresso, cada atividade que você participar, você terá que marcar como concluída aquela atividade. E assim, concluindo cada uma das atividades, ao final você terá direito ao certificado de participação. Então, não fiquem fora. Venham participar desse 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado.